declaração? Mande um abraço pro seu pastor. Pronto. Os dos visitantes que não estiverem na lista, sejam bem-vindos também. É isso. Hoje vai ter música. Fica de pé. Ó, é música diferente. O Frei vai cantar pros visitantes. Todo mundo de pé. Você vai olhar para a cara do visitante agora, pro rosto dele, com declaração de amor. Visitante, Visitante, sois bem-vindos. sois bem-vindos. Visitante, Visitante, sois bem-vindos. sou bem-vindo. A Ibarque Aiba, te ama. te amo. A Ibarque Aiba, está contigo. está contigo. Visitante, sois bem-vindos. Visitante, Visitante, sois bem-vindos. sois bem-vindo. Visitante, Visitante, sois bem-vindos. sois bem-vindo. A Ibarque Aiba, te ama. te amo. A Ibarque Aiba, está contigo. está contigo. Visitante, sois bem-vindos. Ó, você já sabe como é, né? A gente vai falar e vocês vão repetir. Vamos fazer um ensaio? Visitante, sois bem-vindos. Sois bem-vindo. Visitante, sois bem-vindos. A Ibarque Aiba, te ama. te amo. A Ibarque Aiba, está contigo. está contigo. Visitante, sois bem-vindos. E visitante, Visitante, sois bem-vindos. E visitante, visitante, sois bem-vindos. sois bem-vindo. A Ibarque Aiba, te ama. te amo. A Ibarque Aiba, está contigo. está contigo. Visitante, sois bem-vindos. Boa noite, a paz do Senhor novamente. Para aqueles que estão visitando pela primeira vez, e até para aqueles que já visitaram mais vezes e querem visitar mais vezes, além do culto especiais, do culto de domingo, nós temos culto às 9 horas na quarta e na sexta. Também temos culto Também temos culto às 18 horas no domingo e às 8 horas da manhã temos o culto... Manhã com Deus, é isso, perdão. Agora vamos chamar o pregador para a tribuna para entregar a santa palavra de Deus. Agora vamos orar para o honrado servo de Deus. Senhor, aqui te pedimos para que abençoe teu servo e a família dele. Que nessa noite seus anjos cuidem dele e da casa dele. Que nessa noite não venha ser a carne ou a alma dele que venha falar, mas sim o Senhor através dele. Que nessa noite ele possa sentir a tua presença e manifestar ela nessa igreja, meu Senhor. Que a sua santa palavra seja pregada acima de todas as coisas. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu confesso a vocês que é um prazer retornar a esta casa. Eu já faço parte, né? Aqui eu me sinto em casa, muito à vontade. Eu quero dizer a vocês que se o culto terminasse aqui agora, com tudo que já foi apresentado nessa noite, eu tenho certeza que nós somos bem alimentados, bem nutridos. Quero parabenizar todo o grupo de jovens ativados. Que festa linda! Vou repetir, que festa linda. Vocês estão de parabéns. Eu me emocionei do início ao fim, com cada apresentação, com cada louvor, com cada ato que vocês fizeram aqui. Que Deus continue instruindo e inspirando o coração de vocês.
porque eu confesso que eu fui profundamente tocado nas apresentações, nos louvores. Que vocês continuem crescendo, sabendo que o Senhor é quem os guia, que o Senhor é quem os direciona. E não temam nada, mas sigam em frente, porque o propósito de vocês é muito maior. É muito maior. Bispo, pastora Fernanda, obrigado pelo carinho, pela receptividade, pela confiabilidade de mais uma vez me conceder um espaço aqui nesse altar de vocês para estar ministrando a palavra do Senhor. Muito obrigado. Eu lembro que eu comecei a vir aqui como diácono. Eu ia em 2018. Comecei a vir aqui junto com a minha esposa, a pastora Graziela, como diáconos. E hoje nós estamos aqui vendo o crescimento, a expansão dessa igreja, desta casa, desse ministério. E nós somos muito gratos, porque desde a primeira vez fomos muito bem recebidos. E Deus fez essa aliança. Não, eu falo no ministério, mas não era aqui não. E fico muito feliz com isso, porque Deus, ele estabelece alianças entre homens para que o reino dele seja propagado. Então, muito obrigado. Louvo a Deus pela vida de vocês, todos os pastores, os líderes dessa casa que aqui estão. Vocês estão muito bem favorecidos. Vocês estão muito bem alinhados, porque é difícil a gente passar em lugares para ministrar a palavra, visitar alguns ambientes e a gente sentir a presença de Deus antes de qualquer toque, de qualquer coisa. E a gente vê a veracidade de um trabalho. É muito difícil hoje. Está muito escasso lugares onde verdadeiramente pregam e vivem a palavra. Então, sem mais delongas, queridos, quero deixar um abraço da minha esposa, a pastora Graziela. Não pôde estar aqui comigo me acompanhando, mas está nos assistindo. Nossa Juju está carecendo de alguns cuidados, né, em tempos de muitas viroses. A gente tem um cuidado mais do que especial com ela por causa de todos os processos que passamos. Então ela ficou em casa, a nossa 03, mas a 01 e a 02 está aí. Tem misericórdia da professora que está lá em cima. Vim acompanhado do meu amigo, eu disse para o bispo hoje numa mensagem que é meu companheiro de fé, de caminhada. Evangelista Leandro, que está aqui me acompanhando nessa noite, homem de Deus, congrega conosco lá. E é uma bênção em nossas vidas. Então, aonde eu vou, eu levo comigo. Amém? Abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15. Antônio, prazer mais uma vez. Segunda vez que estamos juntos, né? Aqui, prazer mais uma vez revê-lo, toda a banda, toda a equipe, Deus abençoe. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no pasto. É isso que está escrito? Gênesis capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no barco. Deus colocou o homem aonde? Do Éden. E o que foi que Deus mandou esse homem fazer no jardim? Cultivar e guardar. Agora venha comigo para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 11. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 11. Mas Maria ficou parada chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhava para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram:
mulher, por que tu choras? E ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E ela, tendo dito isto, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? E ela, supondo que fosse um pedreiro, é isso que está escrito? Um eletricista, um carpinteiro, ela supôs que era o quê? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Podeis assentar, queridos. Vou ser breve. Vou tentar, né? Vou tentar, porque eu acabo falando muito. Mas, queridos, quando Deus Ele projeta em seu coração algo para realizar, para criar, Ele não cria nada sem provisão. Quando Deus decide criar algo, tudo que Ele cria, antes Ele gera a provisão, Ele gera o sustento e depois cria. Não é padrão de Deus criar algo e deixar sem sustento, deixar sem estrutura, deixar sem suprimento. Eu começo essa noite lhe dizendo que Deus primeiro Ele não criou o homem. Deus primeiro Ele não fez o homem. Primeiro Ele fez aquilo que Ele considerava de melhor para o homem. A beleza da sua criação foi tipificada através de um jardim em um ambiente chamado Éden. Quando Deus decide criar o homem, Ele pensa consigo mesmo que não poderia criar o homem e deixá-lo em qualquer lugar. Ele não poderia criar o homem e deixá-lo solto, deixá-lo sem estrutura. Aí antes de Ele criar o homem, Ele diz: eu vou criar o melhor para ele. Antes de Ele criar o homem, Ele diz: eu vou preparar algo que quando esse homem, essa excelência da minha criação estiver nesse ambiente, ele não vai sentir falta de nada. Então, quando o homem, o Adão é criado, já havia tudo preparado para ele desfrutar. Já havia tudo preparado para ele usufruir. Já havia um ambiente que Deus preparou para que ele pudesse governar. Já havia um ambiente que Deus preparou para que ele pudesse dominar. Já havia um ambiente que Deus preparou para que ele pudesse instituir e estabelecer as suas rotinas, os seus meios, os seus acessos. Eu quero lhe dizer nessa noite, começando essa rápida ministração, que quando Deus criou você, Ele já havia preparado um ambiente propício, que tem a sua estatura, que tem o seu tempo, que tem as suas medidas, que tem a sua cara. Eu quero lhe dizer que quando você chegou na Ibarque, Deus disse: esse é o lugar que eu preparei para você passar esse tempo. Quando você adentrou nesse lugar, bispo, Deus disse, naquele sonho, naquela visão daquela embarcação, Ele estava enxergando que esse dia de hoje, Ele estava enxergando esse momento. Quando você decidiu congregar nesse lugar, é porque Deus já havia plantado uma semente no seu coração que ia florescer nesse jardim, nessa terra, nesse ambiente. E é nesse ambiente, é nesse lugar que você vai crescer, que você vai frutificar, que você vai florescer.
Porque Deus criou o homem para um local específico. Ele poderia ter colocado ele às margens de um rio. Ele poderia colocar o homem em meio às rochas, em meio às montanhas. Ele poderia ter colocado o homem dentro da sua criação num vale. Mas ele disse, não, eu preciso criar algo específico. E o algo específico de Deus foi um jardim. Só que jardim é um lugar que remete à paz, à alegria. É um lugar que remete à tranquilidade. E quando Deus coloca o homem nesse lugar, pastora Fernanda, Ele está querendo dizer, olha, o lugar que eu estou colocando você não precisa fazer muita coisa. É porque às vezes a gente está inserido em certos ambientes e a gente quer fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. A gente quer operar aquilo que Deus não mandou a gente operar. Porque a ordem de Deus para o homem foi cultivar e lavrar. Agora, sabe o que é que eu entendo? Que quando Deus fala desse jardim localizado no Éden, Ele traz uma semelhança a um santuário e a um templo. É uma tipificação do primeiro templo. É uma tipificação, evangelista Leandro, do primeiro santuário. Porque ali todos os dias havia a presença de Deus. Ali havia pedras preciosas. Ali havia toda uma estrutura. Havia querubins. Havia tudo que Deus outrora, em tempos depois, ia relatar para Moisés, para que fosse executado uma arca. Então o jardim do Éden era uma tipificação de um santuário, de um templo. E sabe o que Adão era? Um sacerdote. Sabe por que Adão era um sacerdote? Porque ele tinha a obrigação, o dever de cuidar e guardar, lavrar e cuidar. Se a gente for estudar no hebraico, essas duas palavras, cuidar e lavar, elas só são atribuídas lá em Números 3 para o ofício dos sacerdotes. Se você vai começar a estudar o aprofundamento do que Deus estava dizendo naquele momento, em Gênesis, Ele estava dizendo, eu quero que você cuide e eu quero que você guarde daquilo que do lugar de onde eu te coloquei. Eu quero que você tenha responsabilidade, eu quero que você tenha compromisso. Jovens ativados com essa casa, jovens ativados com esse ministério, porque sabe qual é o seu jardim hoje? O jardim que Deus te colocou hoje é esse ambiente aqui. E quando você estiver nesse ambiente, Deus está dizendo, você tem que lavrar, tem que cooperar, tem que ajudar, tem que trabalhar em favor dessa casa crescer, avançar e romper. O jardim não era um lugar qualquer. O jardim não era um ambiente comum. O jardim era um ambiente onde Deus todos os dias dizia, eu não só preparei um lugar especial para você, bispo. Eu não vou te deixar sozinho no lugar que eu te coloquei. Eu não vou te deixar sozinho em meio à sua casa, em meio à sua família, em meio aos seus sonhos, em meio aos seus projetos. Não vou te deixar só. Antes, todo dia, eu vou bater ponto para me relacionar com você. Fugir do jardim é fugir do relacionamento. Sair do jardim é sair do relacionamento, do ambiente relacional com Deus. E não é relacional de mês em mês e semana em semana, não. Todos os dias, como foi muito bem demonstrado aqui, Adão saía para dar nome aos bichos, para cuidar daquilo que Deus mandou ele fazer. Mas todos os dias, ele tinha que parar de dar nome aos bichos. Tinha que parar de descobrir, explorar novos lugares naquele ambiente, para ir para o ponto de encontro, onde todos os dias Deus descia para caminhar, para se relacionar com Ele. Posso lhe dizer nessa noite, há quanto tempo que você está longe desse ambiente de relacionamento com Cristo? Há quanto tempo Deus tem marcado um ponto com você, um encontro com você, e Ele não te acha, e Ele não te encontra? Quantas são as noites, quantas são as madrugadas que Deus tem buscado você,
que Deus tem querido relacionamento contigo, e você não está no lugar que Ele marcou com você? Porque jardim é lugar de encontro diário com Deus. Jardim é lugar de encontro diário com Cristo. Jardim não é só um ambiente bonito. Alguém vai ter que lavrar, alguém vai ter que cuidar, porque outros vão vir olhar que é bonito e só colher. O problema é que a gente está querendo ser como aquele que só quer colher, não quer ter o trabalho de lavrar e cuidar. O problema da nossa geração é que a gente não quer ter mais o compromisso de lavrar, cuidar e se relacionar. Mas aqui nessa noite eu estou diante de uma geração. Eu estou diante de um povo que decidiu não abrir mão do ponto de encontro. Que decidiu não abrir mão do lugar de relacionamento. Não importa o que você esteja fazendo, talvez você não entendeu o que eu falei, e eu sinto de Deus repetir isso aqui. Não importa o quanto a sua vida seja corrida, não importa o quanto os seus atributos são importantes, Deus todo dia quer ter um encontro com você. Deus todos os dias está preparado e disponível para se relacionar com você. Ei, jovens! Sabe o que é que move as redes sociais? Que nós gastamos muito tempo dela? A cobiça. E sabe o que a Bíblia diz que a cobiça é? Pecado. Muitos de nós estamos passando, me presta o celular rapidinho, passando horas e horas, rolando tela. Sabe o que é isso aqui? Cobiça. E Deus está dizendo, se você gastasse esse tempo rolando tela comigo, você ia perceber o que realmente tem sentido na sua vida. Você ia perceber o ambiente que você está, e você iria discernir aquilo que eu quero fazer. Mas está batendo cabeça, está se frustrando, está passando por traumas, por dores, porque está fora do lugar de relacionamento. Aqui nós temos uma árvore só. Mas Deus, quando colocou o homem no jardim, Ele plantou duas. Uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra da vida. Ele dá uma ordem: não se aproxime, não coma do fruto dessa árvore. Mas da árvore da vida Ele não deu restrição nenhuma. O que é que eu entendo com isso? Que o mesmo jardim que traz provisão, que traz sustento, que traz esperança, que traz resposta, que traz milagre, no mesmo jardim existem situações que vão nos levar à morte. Mas como assim, pastor? Porque Ele disse: se comer da árvore do fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Ele diz explicitamente, e o homem ainda assim olha e diz: eu prefiro desobedecer. E por que preferiu desobedecer? Porque rejeitou a vida. Quantos de nós estamos aqui e Deus falou: não vá, não faça, não ceda, não entre por esse caminho, não vá a esse ambiente, não participe disso. E muitos de nós decidimos: não, eu sou super crente, eu consigo me dominar, eu consigo me controlar. O famoso que é que tem, que besteira. E olhe o tempo que você está demorando para voltar para um ambiente de relacionamento. Se você não tivesse desobedecido, você não teria tido dores, não estaria derramando lágrimas agora, por causa de escolhas erradas, que desobedeceu, porque Deus disse: não faça, não pegue, não toque, não olhe, não experimente, nem deixe vir chegar perto aos seus ouvidos. E o homem agora, o Adão, o sacerdote, agora perdeu tudo. Ele perde um ambiente de relacionamento, ele perde o sacerdócio, ele perde o caminho, o acesso à árvore da vida, porque agora Deus coloca um querubim, uma espada flamejante, dizendo: estou guardando o acesso que dá a vida, porque você escolheu desobedecer.
Posso lhe dizer uma coisa? Parece que a história terminaria aqui. A história do homem terminaria aqui, de fracasso, de vergonha, de dor, de humilhação, de sofrimento. Mas no mesmo lugar onde o homem caiu, onde o homem falhou, Deus também liberou uma palavra: nascerá da semente da mulher, vai nascer e esse que vai nascer, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Do mesmo lugar onde provém uma decisão, uma sentença desfavorável por causa da desobediência, Deus está dizendo: eu já estou provendo outra coisa. Eu já estou provendo uma solução. Talvez você está aqui nessa noite e recebeu uma sentença negativa, uma decisão desfavorável à sua vida, mas Deus está dizendo: fica calmo, fica tranquilo. Eu sei que você falhou, eu sei que você errou, eu sei que você desobedeceu, mas eu já estou providenciando algo que vai restaurar. Eu já estou providenciando restauração. O engraçado é que o abençoado do Adão não poderia ter se arrependido logo. O que eu quero lhe dizer com isso? Se você porventura falhou, você que está aqui nessa noite errou, não espere demais não. Não faça como aquele filho pródigo não, que esperou gastar tudo que tinha para se arrepender. Ninguém aqui é perfeito. O ambiente, o acesso agora é outro. Jesus agora ele vem. Jesus agora ele se revela, nasce, o projeto acontece. E aqui nós estamos vendo um relato que Jesus já havia descrito, já tinha dito, já havia ensinado aos seus discípulos. E eu vejo aqui agora uma mulher que não tinha outrora qualificação nenhuma para estar num ambiente como aquele. Uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de estar, evangelista Leandro, num ambiente como aquele. Porque a vida daquela mulher, antes de encontrar Jesus, foi uma vida fadada ao fracasso, fadada à humilhação, fadada à vergonha. Maria Madalena não tinha mérito algum para estar ali naquele ambiente. Ela não tinha direito algum de estar naquele lugar. Mas no dia que ela encontrou Jesus, a vida dela foi transformada, a vida dela foi mudada. E ela já não era mais aquela endemoniada, ela já não era mais aquela que vivia sendo escorraçada, que vivia sendo pisada, que vivia sendo humilhada. Por quê? Porque ela encontrou alguém que deu o seu devido valor. Até quando, jovem, homem, mulher, você vai aceitar ser desvalorizado? E eu não estou falando aqui para você reivindicar nada do outro, não. Eu estou falando para você se dar o seu devido valor. Porque você tem um valor inestimável. Eu volto para o jardim para lhe dizer que tudo que Deus criou, Deus deu ordens, Deus disse a Adão, dê nome. Mas quando Ele criou você, Ele disse o seu nome. Ele disse: não é ninguém que vai botar nome em você, não. Não é ninguém que vai definir você, não. No jardim, Deus definiu quem você era. No jardim, Deus define a beleza da sua criação. Porque quando Ele criou o homem e colocou o homem naquele jardim, Ele sabia exatamente quem Ele havia criado. E Ele disse: não é ninguém que vai dar nome ao homem, não. O nome ao homem quem dá sou eu. Então o seu nome é mais precioso. Você é mais precioso do que qualquer outra coisa. Quando alguém disser que você não presta, que você não vale nada, que você não tem valor, que você não tem serventia, lembre-se que há um Deus todo-poderoso que valorizou você desde antes da fundação do mundo. Porque quando tu era ainda substância informe, antes de chegar no ventre da tua mãe, Ele já sabia quem tu eras, Ele já contava os seus dias, e Ele já sabia qual seria a sua história.
Só o que me chama a atenção em Maria Madalena é que ela estava angustiada, porque o corpo de Jesus estava no túmulo. Ela queria cuidar do corpo morto de Jesus. Ela queria ter acesso a um corpo morto. Jesus estava ali na sexta-feira, foi morto, crucificado. O dia seguinte era sábado, era Shabat, não poderia fazer nada. José de Arimateia, que era um discípulo que estava escondido no anonimato, quieto, no momento em que ninguém poderia fazer nada, se levantou um para dizer: eu vou em defesa desse corpo. Se levantou um que talvez você está dizendo não faz nada, você está olhando com seus olhos e está julgando aquela pessoa e dizendo que essa pessoa não tem valor. Se levantou um que tinha um acesso que ninguém tinha. Porque eu vejo muitos pregadores dizer que José de Arimateia era um discípulo que ficava escondido, que não tinha aprofundamento. Agora eu lhe pergunto, quem é que tinha o acesso que ele tinha para ir até os líderes daquela época para reivindicar o corpo de Jesus, se não ele? Quem foi o outro que se levantou? Quem foi o outro que teve ousadia? Depois dele veio Nicodemos. Mas o primeiro que foi lá interpretar foi José de Arimateia. E ele leva o corpo de Jesus. Só que o que eu acho que é lindo, e a passagem que eu li aqui está dizendo que ele pegou o corpo de Jesus e levou para um sepulcro novo. Ele levou o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus num sepulcro que ninguém havia ainda sido habitado, ou seja, era o próprio sepulcro dele. José de Arimateia está dizendo: eu preparei algo maravilhoso, poderoso para o meu final de vida, para me honrar. Eu preparei algo para que quando eu morrer, eu tenha um enterro, uma morte digna de honra. E ele pega tudo aquilo que ele investiu e cultivou como honra para ele, e pega e coloca Jesus. Só que como assim, pastor? Eu quero entender o que o senhor está querendo dizer. Eu li Lucas, eu li Mateus, eu li Marcos, e eu não vi ninguém dizer que nessa passagem, onde havia o sepulcro de Jesus, era um jardim. Porque no diálogo de Jesus com Maria, ela vê ele como jardineiro. E eu sempre entendi, até ontem, eu sempre entendi que esse diálogo de Jesus com Maria era só uma tipificação do que havia acontecido no Éden, ok? Era um momento de reconciliação, era um momento de realinhamento, era um momento de trazer as coisas de novo para o lugar, porque lá, através de Eva, tudo se perdeu, e agora Jesus está usando Maria Madalena para reconstruir aquilo que se perdeu no Éden. Só que no Éden era um jardim. No Éden era um jardim, bispo. Ele poderia ter aparecido logo para João, ele poderia ter aparecido logo para Pedro, mas ele disse: não, quem o diabo usurpou lá atrás vai ser a mesma que eu vou reconciliar aqui na frente. Se foi através da mulher, é ela a qual eu vou reconciliar todas as coisas. O projeto inicial era um jardim perfeito. Então Deus está dizendo através de Jesus: eu vou trazer a reconciliação com a mulher, com a humanidade, através desse lugar. Mas é sepulcro, evangelista Leandro. Sepulcro é uma pedra, uma rocha. E aquela mulher agora está olhando para trás e está dizendo: é um jardineiro. Mas na verdade, se é sepulcro, é uma rocha, tinha que ser um pedreiro. Mas como é que ela reconhece o jardineiro? Como é que ela olha para trás em um ambiente que ela está vendo um sepulcro? Cadê o jardim? Eu só estou vendo rochas. Mas quando eu li um pouquinho antes em João, se você quiser pode até projetar aí, capítulo de número 19, versículo de número 41. João capítulo de número 19, versículo de número 41. Olha o que está escrito lá. O que é que havia? E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. Oh meu Deus do céu!
Tudo foi bem preparado, tudo foi bem calculado por Deus. Se lá no Éden Eva se perdeu, se lá no Éden o homem foi corrompido através da ação de uma serpente, Jesus está dizendo: eu estou trazendo de volta a origem do propósito hoje. Não é à toa que Maria, quando olha para trás, ela vê um jardineiro, porque ela não está olhando mais para o sepulcro, ela está olhando para o jardim, para o ambiente preparado agora para que eu pudesse trazer reconciliação. Não poderia ser com Pedro, que chegou afoito e entrou. Não poderia ser com João, que chegou primeiro e ficou na porta, não teve coragem de ir mais fundo. Tinha que ser com alguém que passou a madrugada inteira dizendo: eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu preciso ver, eu preciso ver, eu não consigo dormir, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que vê-lo. Não poderia ser com nenhum dos outros. A história de reconciliação aponta para a origem. A história da reconciliação aponta para o jardim. Aquela mulher, queridos, horas antes desse encontro com Jesus, ela envolve todas as outras que estavam com ela: Salomé, Joana, todas as outras que acompanharam. Conjectura minha, ela estava dizendo: eu preciso ir ao sepulcro, porque eu preciso resolver algo. Dentro dela existia uma inquietação. Entenda que esse sepulcro não era ir a um sepulcro qualquer. Ela estava dizendo: eu preciso encontrar o meu Senhor, porque eu sei que Ele prometeu que iria ressuscitar, mas eu preciso cuidar pelo menos do corpo morto. A evangelista Leandro vindo comigo no carro, a gente falando acerca dessa palavra, ele disse assim: uma das maiores revelações que um homem já recebeu na Bíblia, e serve para nós, toda a humanidade, foi quando aquele anjo disse para a mulher: por que procura dentre os mortos aquele que vive está? Eu vou perguntar para você nessa noite: por que você está procurando dentre os mortos aquele que vive está? Vou repetir para você: o Deus que eu sirvo, e simploriamente vim trazer essa mensagem para você nessa noite, Ele está vivo. Não há barreiras para Ele, não há nada que possa impedi-lo. Sabe, queridos, até aquele corpo morto na cruz, o tempo fecha, a hora aperta, a ordem é: quebra os ossos das pernas para acelerar o processo. Quebra. Aí os soldados vão lá, quebra de um, quebra de outro. Quebrou os ossos para acelerar o processo de morte, para tirar logo dali. Mas na hora de chegar diante de Jesus, mesmo Ele lá crucificado, mesmo Ele lá sem ter como reagir ou fazer alguma coisa, nada aqueles homens puderam fazer, porque havia uma profecia liberada sobre Ele. E a profecia que havia liberada sobre Ele dizia assim, ó: nenhum dos seus ossos poderão ser quebrados. Nenhum dos seus ossos poderão ser quebrados. O que é que você está me dizendo, pastor? Há uma palavra liberada sobre a sua vida. Há uma palavra liberada sobre a sua história. O inimigo não pode tocar, o inimigo não pode matar, o inimigo não pode destruir, o inimigo não pode dar cabo daquilo que Deus liberou para você. Você tem uma palavra liberada, meus queridos. Aquela mulher, ela foi para o jardim, pastora Fernanda, dizendo consigo mesmo no seu coração: Ele disse que ia ressuscitar. Ele prometeu que ia ressuscitar. Aquela mulher ficou sozinha, porque o diálogo daquele anjo bispo,
daquele anjo com ela foi assim, ó: por que você procura? Quando ele fala isso, eu entendo que as outras foram embora, ela estava sozinha. Porque mesmo quando você motiva pessoas para vir até Jesus, vai ter pessoas que não vai suportar, não vai ter paciência de esperar para ver a manifestação da glória de Deus e vai perder a oportunidade. Porque não tiveram paciência de esperar para entender que não estava só no sepulcro, não, estava no jardim. O mesmo favor que Maria estava recebendo ali, aquelas outras mulheres que vieram com ela, mas não conseguiram suportar a espera, a sensação de não ter o controle, porque ali eles não tinham controle, eles não tinham controle de nada, não puderam esperar. Aí o anjo tem um diálogo direto só com Maria, que diz aquilo que eu já falei aqui nessa noite: porque você está procurando um corpo morto daquele vivo? Ele está tendo uma conversa no singular, não é no plural. Porque se todas as outras tivessem a mesma capacidade de esperar, elas também participariam do banquete da reconciliação no jardim do sepulcro. O jardim do sepulcro, elas foram buscar a morte. No jardim do sepulcro, elas foram buscar aquilo que era a esperança. No jardim do sepulcro, elas foram buscar aquilo que naquele momento não tinha nem mais jeito. Elas estavam buscando a se apegar a um fiozinho de esperança. Sabe o que é que eu posso lhe dizer, queridos? A palavra do Senhor diz assim, ó: quero trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança. Maria Madalena estava buscando se apegar à esperança de uma palavra, de que ele iria ressuscitar. E sabe o que é que ela encontra? O mesmo jardineiro. Não foi outro jardineiro, porque desde o início da criação ele já estava lá. O mesmo jardineiro que presenciou Eva e Adão, através da desobediência, jogar tudo por água abaixo. O mesmo jardineiro está dizendo: eu me desfiz de toda a minha glória, eu me despi de toda a minha glória, desci como um homem de carne e osso, assim como eu e você, para suportar tudo, para ser provado em tudo. Para quê? Para te dar de novo o livre acesso. O livre acesso ao quê? Ao novo e vivo caminho. Queridos, aquele querubim está lá, a espada está lá, mas a dispensação agora é outra. Fisicamente a gente não consegue chegar lá, porque agora aquilo que está retido está liberado através de Jesus. É através de Jesus que nós temos acesso à vida. Antes, a árvore da vida estava no jardim. Agora, a árvore da vida representa tipicamente através do Espírito Santo dentro de mim e de você. Porque é o Espírito Santo que te sustenta, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te ajuda nos seus momentos de maiores dores e maiores aflições. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Pode chorar, não tem problema não. Não tenha vergonha de ninguém não, porque é Ele que te ajuda. Ele está vendo as suas dores, Ele está vendo as suas lutas, Ele está vendo tudo que fizeram com você. Ele está vendo que você está colhendo um fruto de uma escolha errada, mas Ele está dizendo: calma, aguenta um pouquinho. Se você voltar a me buscar, se você voltar para o ambiente da adoração, se você voltar para o ambiente do relacionamento, se você focar mais na comunhão, na busca, na oração, eu estou dizendo que eu vou reconstruir esse lugar e esse acesso. Queridos, todo esse ambiente que foi preparado aqui nessa noite é para que a gente venha refletir o que é que nós queremos para as nossas vidas.
passado eu preguei lá na igreja, eu já corro aqui para a gente encerrar. De umas etapas antes, no momento em que Jesus foi aclamado rei, que ele toma um jumentinho e ele é aclamado rei. Eu preguei sobre isso domingo passado pela manhã lá na igreja. E eu dizia para os irmãos que está na hora de a gente assumir compromisso com o Evangelho. Está na hora de a gente assumir um lugar de responsabilidade com esse Evangelho que nós professamos. Por quê, bispo? Todas as outras vezes que Jesus entrou em Jerusalém, todos os milagres que ele fez e realizou, ele disse: fique em silêncio, não conte a ninguém. Mas naquele dia, há uma semana da sua crucificação, ele disse: agora eu vou chutar o pau da barraca. Agora eu vou gritar para os quatro cantos desse mundo ouvir que eu sou o rei dos judeus, que eu sou o filho de Deus, que eu sou o Senhor dos senhores. Jesus naquele momento ele não estava mais se importando com escriba, com fariseu, com sacerdote, com nada. Ele disse: chegou a hora de assumir a responsabilidade e dizer quem é que eu sou. Quem é que você é nesse jardim? Sabe por quê, queridos? A árvore do conhecimento do bem e do mal é traduzida por livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quando Deus disse para o homem, ele disse: não coma. Ele está dizendo: se você comer, você morre. Deus está dizendo: eu estou te dando livre-arbítrio. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é você que escolhe. Preguei aqui meses atrás acerca de bênçãos e maldição. A bênção e a maldição está diante de nós. A bênção e a maldição estava diante do homem no jardim. O que é que você escolhe? Porque Deus não deu nenhuma restrição da árvore da vida. Existiam duas árvores no meio do jardim. E ele disse: uma tem livre acesso. Coma quantas vezes você quiser. Eu vim lhe dizer nessa noite, através de Jesus esse livre acesso foi liberado. Mas eu e você precisa desfrutar desse Jesus, porque ele já te trouxe de volta para o jardim. Mas não adianta eu estar no jardim, bispo, sem querer guardar e cuidar. Guarda o que tu tens, para que tu não venha perder a sua coroa. Cultive o ambiente o qual Deus está trazendo você. Eu vim nessa noite trazer essa reflexão para homens e mulheres que precisam lembrar-se da responsabilidade do comprometimento do Evangelho. O jardim nunca foi um lugar de facilidade, foi um lugar de responsabilidade. Deus nunca disse que o jardim era qualquer coisa, era algo precioso, mas ele disse: desfrute do jardim com responsabilidade. Porque quando eu desfruto do ambiente o qual que ele me colocou com responsabilidade, eu não como do fruto errado. Vou repetir. Quando eu desfruto do ambiente que Deus me colocou, e aí vai uma vírgulazinha, um parêntesezinho, para quem fica dando desculpa para o lugar que mora, para a família que nasceu, para o governo, por falta de acessos, fica dando desculpa por tantas coisas. Deus está dizendo: se você aprender a desfrutar desse ambiente com responsabilidade, se você aprender a desfrutar desse ambiente com responsabilidade, você vai enxergar aquilo que dá vida no meio desse ambiente. Sabe por que eles não enxergaram a árvore da vida? Porque estavam tratando o ambiente do jardim de qualquer jeito. E quando eu trato o ambiente do jardim, o jardim de qualquer jeito, eu só vou ter a minha atenção àquilo que vai gerar morte para mim, ou seja, aquilo que o inimigo quer me mostrar. Porque não existe um ambiente espiritual vedado só de pessoas boas. Não existe um ambiente espiritual só de gente cheia do espírito negativo. Deus estava fazendo uma reunião no céu e de repente apareceu quem no meio daquela reunião? Satanás. O homem e a mulher estavam no jardim. E quando Adão foi tipificado aqui, dá o nome aos bichos, a mulher ficou lá e tal. O que foi que aconteceu? A serpente o quê? Apareceu. Ou seja,
no ambiente que você está inserido, se você não tiver responsabilidade com aquilo que foi prometido a você, que foi liberado para você fazer, você irá se corromper por falsas conversações, por distorções aplicadas da palavra. Vão distorcer aquilo que Deus falou ao seu respeito. Vou apertar um pouquinho, viu, bispo? Vão distorcer aquilo que Deus falou sobre essa casa. Vão distorcer aquilo que Deus falou a respeito dos líderes dessa casa. Vão distorcer o caráter e o perfil dos líderes dessa casa. Mas aí eu lhe pergunto, só dá ouvido para a serpente quem está distraído no jardim. Porque quem tem responsabilidade em lavrar o jardim não tem tempo para ficar dando ouvido para a serpente. Se você está dando ouvido para a serpente, é porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque a mulher, e aqui eu vou falar de mulher, mas eu estou tipificando a criação, porque tem que parar com esse negócio, culpa da mulher, culpa do homem. Os dois erraram, os dois falharam. Mas a mesma sentença que Deus deu para a mulher, dizendo: ó, tu vai gerar com dor de parto. Quem é mãe aqui? Quem pariu de parto normal? Dor terrível, né? Não posso mensurar, porque eu não sei o que é isso, mas é uma dor terrível, não é? É uma dor terrível, né? E até quem faz cesárea, depois a recuperação é horrível. É horrível, mas é terrível, né? Foi uma sentença que foi dada lá no jardim. Mas no mesmo jardim, com essa sentença que a mulher ia ter dor, me diga qual é a mãe que gera um filho e depois daquele momento de dor, quando vê aquela criança, se lembra da dor. Então, no lugar onde a sentença foi dada, de que você ia gerar com dores, Deus está dizendo: eu também trago a solução. Porque quando o menino nasce, você não lembra mais das dores sentidas antigas. Quando você pega aquela criança no colo, você não lembra, para quem faz cesárea, que está com a barriga toda costurada. Você não lembra mais dos processos que alguns passaram, processos difíceis diante da maternidade, porque Deus está dizendo: diante da grandeza da minha criação, toda dor é suplantada pela alegria do nascimento. Então eu quero lhe dizer nessa noite, eu vim te convidar a ter responsabilidade no jardim. Sabe, queridos, o tema é de volta ao jardim. O acesso a esse jardim já foi liberado faz tempo. Já faz tempo que foi liberado esse acesso ao jardim. Maria Madalena entendeu que quando ela vê um jardineiro e ela tem aquele diálogo com o jardineiro, existem coisas que só você e Deus sabem. Existem palavras que só você e Deus sabem. Só que Deus é especialista em quebrar a gente por dentro. Deus é especialista em desconstruir falsas incertezas, insegurança, medos, dores, traumas. Porque quando aquela mulher diz jardineiro, ele está dizendo: ela entendeu. Ela entendeu o propósito da reconciliação. E agora ele diz Maria. Em algumas versões, em alguns livros vai dizer Maria, ele chama um termo específico. Queridos, quem já ouviu a voz do Senhor, reconhece ela em qualquer lugar. Mesmo no momento de maior dor, mesmo no momento de maior falta de segurança, mesmo no momento de maior crise, mesmo no momento de maior crise existencial interna, ela reconheceu quem estava falando com ela. E sabe o que é mais lindo? É que quando ele fala, ela está de costa. Quando ele fala, quando o jardineiro do plano original fala,
ela está de costa. Quando ele fala Maria, ela não vira logo não. Porque a informação chegou primeiro pelo que ela ouviu. E a palavra do Senhor diz o quê? Que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? E Cristo é o quê? Então a palavra está falando com alguém que precisava ouvir. E aquela que estava precisando ouvir, estava precisando só de uma palavra. Quando ela recebe a palavra do Verbo encarnado, ela não precisa ver. Porque felizes são aqueles que não viram, mas ouviram e creram. Então automaticamente quando ela ouve o chamado de Jesus, naquele jardim, que era para ser um lugar de dor, que era para ser um lugar de morte, um lugar de frustração, de decepção, eu estou dizendo para você nessa noite, que nesse lugar, mesmo você tendo dado as costas para ele como Maria, está no jardim, ouviu o relato do anjo, mas ainda está de costas para ele. Está no jardim, ouviu o anjo dizer que ele está vivo, mas ainda está de costas para ele. Aí, quando ele fala, automaticamente a palavra entra e ela diz: Mestre, Rabone. Ela não precisou ver. Eu vim nessa noite te dizer que você não precisa enxergar as flores do jardim para ver o resultado que Deus já está fazendo dentro de você. Você não precisa mais chegar à árvore da vida, porque a árvore da vida, ela agora está brotando dentro de você através do Espírito Santo. Aquilo que você precisa está dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Eu não sei qual foi o jardim que te frustrou. Eu não sei qual foi o ambiente que você foi frustrado. Eu não sei qual foi o ambiente que lhe trouxe decepção, que lhe trouxe trauma, que lhe trouxe dor, que lhe trouxe perdas. E vamos ser sinceros, tudo isso é culpa nossa. A gente não é afastado do ambiente do jardim à força, mas porque nós tivemos escolhas erradas. E eu não sei aonde a sua escolha errada te levou, mas eu vim nessa noite te dizer que o acesso está livre. Se coloque de pé. Vai sair. Sabe, queridos, Maria Madalena, ela saiu daquele lugar como uma tocha, porque ela encontrou Jesus no ambiente mais improvável para ela naquele momento, porque ela não entendia o que havia acontecido no Éden. Por isso aquele ambiente para ela era improvável. Mas o encontro que Jesus teve com ela, fazendo a reconciliação do projeto de Deus, que é o homem plantado no jardim onde há suprimento de todas as coisas, ela agora sai agora cheia do Espírito. Eu gosto de dizer cheia do Espírito, que é movida através de uma palavra. Eles ainda receberiam esse empossamento do Espírito Santo, receberiam esse Espírito Santo, mas é sair cheio de uma palavra, porque aquele que agora está diante dela é a esperança dela reencarnada. É a esperança agora, a vida agora diante dela. E sabe o que é que ela faz? Ele diz: vai e conta para os outros. E eu vim aqui te chamar nessa noite para você receber uma descarga de poder, para você receber uma palavra do Espírito, que quando você sair desse lugar, você vai sair anunciando coisas que faz tempo que você não fala mais, coisas que faz tempo que você não participa mais, palavras que você tirou até do seu vocabulário, por causa da frustração, por causa da dor. Mas eu vim te dizer nessa noite que há uma palavra liberada sobre você.
E essa palavra vai te fazer que nem Maria naquele momento. Ela saiu dali como uma anunciadora de boas novas, uma anunciadora de grandes obras. Ela saiu, sabe para fazer o quê? Para trazer esperança que não tinha mais. Porque o Pedro e o João que foi, não achou nada, ficou frustrado. O Pedro, João, Tiago e tantos outros ficaram frustrados. Mas aquela mulher, naquele jardim, recebeu aquilo que nenhum outro recebeu. Ela recebeu uma palavra, dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. A palavra outrora que aquela mulher recebeu é: oh morte, aonde está a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está aquele que te aprisionava? Aonde está aquele que te maltratava? Aonde está aquilo que te diminuía? Ele está dizendo: o meu Redentor, Ele vive. Ele vive, Ele está vivo. Sabe? Maomé está lá, Buda está lá, Dalai Lama está lá, e tantos outros que você quer citar, Sócrates, Platão e tantos outros, está todo mundo lá. Mas ele não foi encontrado no seu túmulo. Ele não foi encontrado no seu túmulo. Quando buscaram ele no túmulo, ele estava no jardim. Foram buscar ele no túmulo, mas ele já estava no jardim. No jardim dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu vim reconciliar você hoje. Eu vim te dar esperança de novo hoje. Eu vim te fazer crer de novo hoje. Eu vim te fazer acreditar de novo hoje. Eu vim te fazer um convite. Um convite de pressa, por causa do horário. Você que se frustrou. Você que chegou aqui trazendo uma frustração antiga. Você que chegou aqui se sentindo menosprezado, se sentindo preterido, humilhado. Você que chegou aqui achando que não havia mais esperança, recebeu um laudo, um diagnóstico da medicina, recebeu um diagnóstico sobre o seu filho, recebeu um diagnóstico sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Vem aqui depressa, porque hoje tem vida aqui nesse lugar. Aonde a esperança faltou, eu vim trazer uma palavra de vida para você hoje. Cadê Luana? Vem cá. Vem logo, vem depressa por causa do horário. Eu estou te chamando para você se reconciliar no ambiente que você foi tirado. Eu estou te chamando para você voltar para o ambiente que você foi arrancado. Talvez alguém lançou uma palavra sobre você, ele tirou desse ambiente. Talvez você está achando que não tem mais esperança para o seu caso. Talvez você está achando que não tem mais tempo ainda de você viver algumas coisas. Eu vim com ousadia, cheio do Espírito, lhe dizer nessa noite: o meu Deus vive. E ainda há tempo de Ele realizar todas as coisas. Se passaram anos e anos e anos até Ele reconstruir esse jardim, mas Ele foi reconstruído. Esse acesso foi reconstruído. Pode passar o tempo que for, pode durar o tempo que for. Se há uma palavra liberada, vai acontecer. Sincero. Às vezes a gente
jardim, mas a gente ainda está como Maria, de costa para Jesus. A gente está no jardim, recebendo palavra de vida. Como assim, pastor? Está no culto, está na igreja, frequentando os dias de culto que tem nessa casa, está recebendo palavra de vida, mas ainda está de costa para Jesus, porque ainda está esperando na frustração que teve no passado, ainda está preso a uma frustração do passado. Aí seu ministério não avança, sua vida financeira não avança, sua vida sentimental não avança, sua saúde não avança, porque está preso a coisas do passado. E Jesus está dizendo: eu estou na casa, eu estou aqui, e você está de costa para Ele. Jesus está dizendo: eu estou aqui para mudar a história, eu estou aqui para mudar o quadro, eu estou aqui para te ensinar a guardar e a lavrar. Não temas a ação do adversário, porque ele não pode fazer nada se não houver permissão para que faça contra a sua vida. Poderia vir até uma ventania, cair um raio, estremecer a terra, mas a palavra do Deus que nós servimos nos garante que 1000 vão cair do lado, 10.000 vai cair do outro e nada vai atingir. Sabe o que é que o inimigo faz? Ele usa de artimanhas, de manejos dele para querer nos intimidar. E tudo que ele quis fazer foi trazer intimidação. Mas posso lhe dizer uma coisa? Ele só intimida, ele só procura intimidar. E relacionado ao tema, vou parafrasear: ele só procura intimidar quem está lavrando e guardando. Porque quem não lavra e não guarda já está sob o domínio dele. Então ele não gasta tempo, porque ele já assumiu o controle. Mas quem está lavrando e guardando, ele vai procurar de artifícios para intimidar. Me prove mais um exemplo, pastor, na Bíblia. Davi, Golias. Quantos dias Golias ficou lá só gritando? Intimidação. Intimidação. Eu quero um valente, quero o melhor, quero alguém que me enfrente. Intimidação. Mas eu costumo dizer que Deus passou a linha assim, ó. E dali ele não passava. Todo dia ele chegava até ali, gritava, bradava. Só que o problema é que o povo, o exército, o Deus vivo, todo-poderoso, tinha esquecido que era o exército, Deus vivo, todo-poderoso. Aí chega alguém que estava nas malhadas, escondido, mas cuidando e guardando aquilo que ele recebeu. E quando ele chega, ele diz logo: quem é esse aí que está se levantando contra o exército de Deus vivo? Então não temas o que o homem pode fazer, porque o homem é pó e nada ele pode fazer contra a sua vida, contra a sua história. Da mesma maneira que você declarou, da mesma maneira que foi declarado aqui, quando você foi criado, se o sopro do Espírito que habita sai dentro de você, você desfalece. Então o que te mantém vivo, te mantém de pé, é o Espírito. O que te sustenta é o Espírito. Então não deixe de lavrar e guardar. Está entendendo? Não deixe de lavrar e guardar. Vou repetir: não deixe de lavrar e guardar. Você está incomodando o inferno, mas não tenha medo não. Não tenha medo não. Não tenha medo. Porque, como eu já disse aqui nessa noite, está na hora daqueles que entenderam o chamado e a responsabilidade de arregaçar as mangas e dizer: essa causa é minha, eu vou até o fim, eu não vou recuar, eu não abro mão, e aconteça o que acontecer, eu vou manifestar a glória de Deus através da minha vida. Vocês que estão aqui nessa noite, talvez vocês se perderam no meio de tantas emoções e de tantas situações no meio desse jardim. A esperança até se esvaiu, porque tantas foram as humilhações, tantas foram as ofensas, tanto foi o desprezo,
preço, tanto foi a desvalorização e desmerecimento. Ai, Jesus. Mas o Deus que te criou, Ele diz que você é preciosa, que você é especial, que você é muito amada, e que ainda que o mundo diga ao contrário, Ele diz: eu sou suficiente para você. Porque a partir do momento que Deus for suficiente para você, nada mais vai importar. Diante desse ambiente como hoje, pessoas que tiveram aqui palavras liberadas de sonhos cancelados, pessoas que deixaram de acreditar em projetos, pessoas que deixaram de acreditar. Estou no jardim, eu comecei dizendo isso, que o jardim se responsabiliza por tudo. O lugar que Deus te colocou tem tudo que você precisa para você crescer, para você prosperar, para você ser feliz, para você avançar. Só que alguém distorceu aquilo que Deus falou. Alguém distorceu aquilo que Deus falou e jogou uma semente de uma dúvida, de uma incerteza sobre o seu chamado, sobre a sua felicidade, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos e sobre as suas possibilidades. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: hoje eu faço nova todas as coisas. Hoje eu faço nova todas as coisas. Toda a carga que o mundo jogou, toda a carga que derramaram em vocês, todo o peso que colocaram sobre vocês, é quebrado hoje, é desfeito hoje. Eu libero uma palavra de vida sobre vocês hoje. A partir de hoje vocês vão voltar a sorrir. A partir de hoje vocês vão voltar a projetar, viu, Nido? Volta a projetar, meu filho. Volta a projetar e acreditar naquilo que Deus fala com você, homem. Convicção. Maria Madalena ouviu. Olha, estou vivo. Ela disse: agora ninguém mais me para. Convicção. Convicção das letras. Convicção do chamado. Convicção do dom. Convicção dos projetos. Parece loucura, mas é Deus que dá. Eu não lhe digo mais. O tempo não passou. O tempo não passou. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele diz: está tudo de pé. Está tudo de pé. Por muitas vezes tentaram te frustrar. Por muitas vezes palavras foram colocadas ao pé do seu ouvido para você se sentir diminuído, desqualificado e incapaz. E por isso muitas coisas demoraram de acontecer e avançar. Mas o meu Deus e o teu Deus nessa noite diz: eu estou lançando por terra essas palavras hoje, essas amarras hoje. Sabe? Parafraseando com o jumentinho, ele estava preso, estava acorrentado, não tinha esperança, porque haviam cadeias que estavam prendendo ele, e ele não poderia sair dali para lugar algum. Mas sabe o que foi que Jesus mandou os discípulos dizer? Eu preciso dele. Sabe o que é que Jesus mandou dizer através dos discípulos? Eu preciso do dom que eu coloquei em você. Porque não havia nenhum jumento, nenhum animal naquela região que pudesse fazer aquilo que aquele jumento precisava fazer com Jesus. Era só ele e Jesus ali naquele momento. Era só ele. Então alguém tentou travar, segurar, reter. E Deus está dizendo assim, ó: eu vou fazer tudo novo. Tudo que for roubado, tudo que era para ter chego à tua mão faz tempo, ó. Faz tempo, ó. Deus está dizendo: eu vou começar a liberar e a destravar hoje. Aleluia. Louva aí, meu filho. Eu quero que você agora aqui que está aqui na frente, que você abra o seu coração. Abra o seu coração.
Não tenha vergonha não. Eu quero um jovem para abraçar ele aqui. Eu quero um homem jovem. Quero um homem aqui jovem correndo. Vem aqui, pastor. Abraça ele aqui. Abraça ele. Abraça ele. Vem, Senhor, Abre o seu coração. e me resgata. Agora é você que vai falar com Deus, porque Maria teve um diálogo com Jesus ali. E através do diálogo, Só pra as te coisas foram transformadas. quero ser teu bom perfume e merecer Isso, abraça ela. teu jardim vazio. Abraça ele, pastor. Vem, Senhor, e me Deixa Deus te usar para ele, pastor. Com ousadia e autoridade. Porque quando tu está sendo usado para ele, Deus está reavivando. Deus está te reestruturando. Quando tu está sendo usado por ele, Deus está dizendo: eu estou derramando um dom novo. Eu estou derramando uma unção nova. Quando o Senhor está sendo usado por ele, Deus está dizendo: eu estou derramando uma unção nova sobre ele. Eu estou dando uma estrutura para ele que ele até achava que ele ainda não tinha mais. Porque o Senhor diz: ó, quando alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. E talvez alguém pensou que você não ia caminhar mais, que você não ia avançar mais, que você não ia conseguir se levantar, que você não ia conseguir avançar. E Deus está dizendo: eu te chamei como um homem forte, valente. Eu te chamei para estar direcionando, cuidando, alinhando. Talvez o tempo quis roubar algo de você. Por um tempo lhe tiraram do ambiente do relacionamento. Deus está dizendo: eu te trouxe para esse lugar, para te colocar nesse jardim. Porque no jardim aqui você foi cuidado, foi lavrado. Mas está chegando o tempo. Está chegando o tempo de expandir. Aleluia. Está chegando o tempo de avançar. Aguarde o tempo e o comando na hora certa. Na hora certa. Mas Deus está dizendo: por causa da sua obediência, eu estou renovando promessas hoje. Eu estou renovando promessas hoje. Aquilo que roubaram de você lá atrás, Deus está dizendo que você vai viver 10 vezes mais daquilo que foi tirado de você. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A dupla honra é maior do que uma única honra. Te prepara, que está chegando o momento certo. Se mantenha vigilante, firme, atento, lavrando e guardando, que a hora está chegando. Para eu encerrar, jovem, como é seu nome? João Gabriel? Você já pensou em tirar sua própria vida? Perdeu a esperança. Foi muito frustrado. Tem uma cobrança sobre você que nem Deus cobra. Um peso de responsabilidade que você coloca em você, que Deus está dizendo: não foi eu que coloquei. E uma carga pesada de frustração, de dores, de traumas, de medos, de palavras que foram lançadas para trazer em você impossibilidade e incapacidade. Para chegar ao ponto de você, por isso que eu lhe perguntei se você já pensou em tirar sua própria vida, porque quando eu olhei para você, o Espírito Santo falou. Ele já queria perder o acesso da coisa mais preciosa que ele tem, que é a própria vida. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: se você colocar Deus como centro e prioridade da sua vida, Deus te surpreende. Deus muda a sua vida. Não é em 360 não, porque 360 volta para o mesmo lugar.
Ele vai mudar alguns ângulos, 30, 60, 90, 180, gradativamente, para que quando você voltar ao ponto de origem, você não seja mais o mesmo. Para que quando você voltar ao ponto de origem, vão olhar para você e vão dizer: quem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse homem? Não parece aquele que saiu daqui há um tempo atrás, é outra pessoa. Deus te fez um convite nessa noite para você voltar para esse jardim, para o lugar de origem. Mas não tenha medo, não tenha medo, porque você tem promessas lindas da parte de Deus. Você tem promessas lindas da parte de Deus. E o inimigo tentou dizer que você não ia conseguir alcançar, que você não ia viver. Que às vezes brota até umas coisas loucas aqui dentro, uns pensamentos de grandeza que é fora do normal, umas ideias de ter algumas coisas, de sonhar com algumas coisas que não condiz aos olhos humanos com a nossa realidade. Às vezes a gente olha para a nossa vida, olha para o nosso sonho e diz: não dá. Mas isso é humano, é normal. Mas o que é que vai fazer a diferença numa situação como essa? Eu entender que eu não vivo pelo que eu vejo. Você tem que viver por fé. E a fé vai te levar a lugares aonde a sua mente já chegou lá. Vou repetir para você. A fé vai te levar a lugares aonde a sua mente já chegou lá. Então, ó, bate no peito, assume a responsabilidade com o Evangelho, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, tudo aquilo que trouxe dor, que trouxe sofrimento, Deus arranca, Deus faz algo novo, Deus toca, e Deus vai tirando todas as mágoas, vai tirando angústias, vai tirando traumas, assim como esse coração bate acelerado. Meu Senhor, Ele toca e Ele restaura, Ele toca e muda diagnóstico, Ele toca e transforma tudo, mexe com quem tem que mexer, mobiliza quem tem que mobilizar, faz o que precisa ser feito para que o seu nome esteja no local, na hora e no momento certo para ser exaltado. Amém, queridos? Amém? Foi só o segundo dia. Pastor Alexandre Moncorvo aqui ontem foi foguetório. Eu assisti tudinho. Se prepare que amanhã tem mais. Mas hoje eu vim te dizer que esse jardim supre todas as suas necessidades. Aquela mulher saiu convicta pelo que ouviu. E o resultado daquele que ela ouviu é fruto de relacionamento, de busca de intimidade. Então está na hora de lavrar e guardar. Lavre mais, prepare mais, ore mais, se esforce mais, se esmere mais, se envolva mais com as coisas do reino. Porque a palavra garante que quando a gente se envolve com as coisas do reino, todas as outras coisas, elas são acrescentadas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus leve vocês através de uma palavra poderosa. Está na hora de chorar por alegria, minha irmã. Está na hora de chorar de alegria. Chega de prantear por sofrimento. Está na hora de chorar de alegria, para contar os milagres, contar os feitos do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. E assim eu agradeço a minha oportunidade.
Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por tudo que Deus fez nesta noite, por tudo que Deus falou, em nome de Jesus. A minha amiga ali, hoje nós estávamos no evangelismo, ela gritou meu nome ali, Pastor Paulo, a mãe de Ludmila, a irmã dela está ali também, da Assembleia de Deus, né? Ali é sua filha? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindas, amém. Quer renovar a aliança? Aplauda Jesus, igreja. Tem mais alguém que quer renovar a aliança? Se tiver mais alguém que quer, venha. Tem mais alguém que quer renovar a aliança? Se tiver mais alguém, é sua oportunidade. Ou então alguém que nunca foi crente, nunca fez aliança com Cristo e quer fazer pela primeira vez. Se tiver, é a sua oportunidade. Quer dar uma palavrinha? Vou deixar você dar uma palavrinha. Eu quero renovar minha aliança com Cristo, porque minha irmã veio de Erimbebe. Deus usou ela, né? Eu me escondi dela, mas ela foi até lá, até mim, né? Para dizer que Deus tinha coisado ela para mim ter pressa. E ela usou uma palavra assim: me ajude, eu preciso de você. Para a gente buscar junto, a nossa família necessita da gente. Ela e minha outra irmã. E aquilo, todas as palavras que foi dada ali, o pastor sendo usado, e Deus me chamando, e sendo uma guerra entre eu e o diabo o tempo todo ali. Eu tendo uma guerra com o diabo ali. Deus me chamando, e as coisas vindo na minha mente: você não vai aguentar, como eu disse pra ela. Eu já tentei tantas vezes ser crente, mas eu não consigo ser crente. Eu não sei porquê, eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de farra, mas eu não consigo ser crente. Ela disse assim: eu vou te ajudar. E eu te agradeço, minha irmã, por você acreditar em mim. Eu te agradeço, minha irmã, por você vir de tão longe, acreditando em mim, acreditando na minha salvação, acreditou que eu era capaz de servir a Cristo. Eu te agradeço, muito obrigado mesmo. Glória a Jesus. Vou falar umas palavras, você repete, tá bom? Tá certo? Senhor Jesus, nesta noite eu quebro toda aliança, todo pacto que eu tinha com o mundo. E nessa noite eu renovo minha aliança contigo. Reescreve, reacende o meu nome no livro da vida, para nunca mais se apagar. Amém. Senhor Jesus, nesta noite eu renovo a minha aliança com Cristo. Reacende meu nome no livro da vida, para nunca mais se apagar até a vida do Senhor, meu Pai. Senhor Jesus, me ajuda a permanecer no centro da tua vontade, a tua volta. Amém. Vem pra cá, vem pra cá. Irmãos, estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Todos vocês, estenda as mãos para cá. Soberano Deus, bondoso, maravilhoso Pai, eu quero te apresentar, Deus, a tua filha, Senhor. Quero te apresentar, meu Deus, o teu filho, Senhor. Meu Deus, os dois hoje estão renovando a aliança contigo, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta hora, meu Deus, reescreve o nome de cada um deles no livro da vida, Senhor. Reacende, Pai. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham olhar para trás, que eles venham desistir, Senhor. Não permita que eles olhem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles permaneçam no centro da tua vontade, Senhor. Olhando para o alto, Senhor, porque é do alto que vem o socorro. Guarda, meu Deus, a vida deles. Guarda a sua casa, Senhor.
Livra, meu Deus, de todo mal em nome de Jesus. Pai, eu consagro o teu filho a ti, Senhor. Toma ele em tuas mãos em nome de Jesus. Eu consagro, Pai, a tua filha a ti, Senhor. Toma ela em tuas mãos em nome de Jesus. E nós, Pai, nesta noite como igreja, abençoamos, Senhor, os teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Minha amada, como é seu nome? Cristiane. Amém. Pode sentar por um instantinho, já estamos terminando. A nossa irmã Cristiane ali, eu conheci ela hoje durante o evangelismo. E ela disse, eu vou com minha irmã, eu vou à noite. E ela veio com a irmã dela e está voltando para casa de posse de vitória, né? Vai voltar para Arembepe, lá para a Assembleia de Deus, com testemunho para contar, né? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, irmãos, às 8 horas da manhã, eu falei que horas? 8 horas da manhã tem o nosso culto de oração e cura. Logo depois do culto de oração e cura tem o nosso café da manhã. Amém? E às 10 horas da manhã tem a nossa escola bíblica dominical. Diga glória a Deus. Amanhã à noite, às 18 horas, é o encerramento oficial do nosso congresso dos jovens. E vocês que estão aqui nessa noite que não tem uma congregação, eu queria convidar vocês para estarem aqui amanhã, tá bom? Participando conosco do encerramento oficial da Conexão Jovem 2026. Diga glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir rapidamente que todos os envolvidos, os monitores, todos os monitores e os envolvidos no congresso desse ano, os ativados, a turma Tim, eu quero que vocês viessem aqui na frente, que eu quero deixar só um recado da parte de Deus rapidinho com vocês. Tem que ser rápido porque o horário já avançou. Venham rápido, todos vocês, rapidinho. Todos que se envolveram diretamente e indiretamente, todos da rede Ativados, da turma Tim, da dança, do teatro, todos. Quem conhece o pastor Marcos Antônio da Assembleia de Deus? Quem conhece? Que é esposo de Jussara. Alguém conhece? Marcos Antônio da Assembleia de Deus, genro de Jorge Lopes. Conhece? Ele já pregou aqui algumas vezes. A gente chama ele de Marcão. Amém? Irmãos, hoje eu estava com a pastora Fernanda no Mercado Total e eu encontrei o pastor Marcos Antônio, o Marcão, o marido de Jussara. E ele veio na minha direção, apertou a minha mão e ele disse algo interessante. Ele disse, eu vi o projeto da futura igreja nas redes sociais. Eu conversei em casa com minha família. E eu disse, vocês estão com uma grande visão. E por causa da grande visão de vocês, Deus vai honrar cada um de vocês. Diga glória a Deus. Aí ele disse assim, tem uma frase do missionário William Carey, de 1792. E a frase diz assim: faça coisas grandes para Deus e você viverá coisas grandes da parte de Deus. Olhe para alguém, diga isso aí para alguém, diga assim, faça coisas grandes, diga assim, para Deus, e você viverá, diga, coisas grandes da parte de Deus. Fale uma segunda vez, diga, faça coisas grandes para Deus, e você viverá
coisas grandes da parte de Deus. A terceira vez para a gente encerrar. Diga, faça coisas grandes. Diga, para Deus. E você viverá coisas grandes da parte de Deus. Quem crê nisso, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus. Ele me entregou essa palavra no mercado pela tarde. Eu pensei que era só para mim. Diga, egoísta. Todo egoísmo cai por terra em nome de Jesus. Mas quando eu estava sentado ali, que eu comecei a observar o trabalho que vocês fizeram, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto empenho, com tanta riqueza de detalhes, eu logo entendi, eles estão fazendo coisas grandes para Deus. E já que vocês estão fazendo coisas grandes para Deus, se preparem, porque quem faz coisas grandes para Deus, vive coisas grandes da parte de Deus. Amém? E vocês que estão aí atrás, eu não sei o que vocês já fazem para Deus, mas façam coisas grandes para Deus, e vocês viverão coisas grandes da parte de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Amém. Estamos encerrando. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos visitantes. Deus abençoe os visitantes em nome de Jesus. Deus abençoe as vossas famílias. Quero louvar a Deus pelo pastor Ricardo, nosso evangelista Leandro. Deus abençoe Mocidade, Levita. Deus abençoe Antônio. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que ajudaram diretamente ou indiretamente nessa segunda noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Levanta as mãos. Tem alguma coisa vendendo aí? Isso é maravilhoso, né, rapaz? Bota a cantina para depois do culto. Antes do culto terminar, a cantina acabou. Diga glória a Deus. Façam coisas grandes para Deus. E como é o restante? Faça coisas grandes para Deus. Façam coisas grandes para Deus. Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Levanta as mãos. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. A igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, dá um abraço no seu irmão, dá um abraço na sua irmã. Não deixa ninguém sair sem dar um abraço nele, sem dar um abraço nela, em nome de Jesus. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até